jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Estamos começando aqui o Boletim de Notícias do Pauta Quente, programa do portal Circuito Aberto News. Um jeito simples de ficar bem informado. E vamos falar um pouquinho o que aconteceu durante essa semana. Durante a semana, o que tomou conta dos noticiários foram os depoimentos do Núcleo 1, onde envolve o Bolsonaro, o Braga Neto e os outros generais que fazem parte da suposta trama golpista. O que nós vimos ali, vocês devem ter acompanhado, foi que cada depoimento que aconteceu desmascarou a narrativa criada dentro das 9 delações premiadas do Mauro Cid, das 11 que ele fez. Então, o que houve ali foi uma desconstrução de toda a narrativa, a famosa use a criatividade para poder conseguir ligar pontos isolados, foi vista ali claramente, sem contar que o Gonê, o PGR, estava completamente desorientado na hora de fazer as suas perguntas. Total superveniência ao Alexandre de Moraes ali ficou nítido. As pessoas comentaram também sobre o depoimento do Bolsonaro, de algumas pessoas reclamando do posicionamento dele, de como ele se comportou. Era uma coisa tão séria, ele estava ali. Na minha opinião, o que ele demonstrou ali, chamando o ministro Alexandre de Moraes para vice, foram 2 recados. Primeiro, ele será candidato em 2026. Segundo, vice nada é a mesma coisa. Então, ali ele demonstrou a superioridade, que ele estava acima do Bolsonaro. Enquanto isso, a velha imprensa continua, como sempre, botando os cortes favoráveis. Tem várias notícias aqui, ó. Carta Capital, Bolsonaro sofre derrota nas redes sociais após interrogatório. Fake news. Aí tem BBC, Bolsonaro transformou a audiência em plataforma política. Tem a Globo, né, que sempre fala, Bolsonaro entrou condenado e saiu mais condenado do que nunca. Andréa Sadia falou isso no seu blog, no G1. Então, o que você vê hoje, depois dessa questão do depoimento, que, na minha opinião, a sentença já está declarada, já está pronta, isso aí foi só para dar aquele ar de legalidade em cima de um processo que já começou ilegal desde o início. Então, é uma ilegalidade em cima de outra ilegalidade, tanto na coleta dos depoimentos, tanto na delação premiada, né, no caso, na apreensão das provas, na falta de acesso dos advogados ao teor completo dos processos, dos advogados de defesa, desses vários núcleos do suposto golpe que ia ser aplicado, um golpe do algodão doce e da pipoca. O golpe do batom, que a Débora foi confirmada a condenação dela por 14 anos de prisão, porque pichou na estátua a frase que o ministro Barroso falou: perdeu mané, não amola. Então, o que nós vemos durante essa semana e na consequência foi uma narrativa que foi destruída. Quem tem 2 neurônios funcionando conseguiu ver isso ali claramente. O que o Mauro Cid falou no depoimento em resposta às perguntas dos advogados foi: não sei, não lembro, não sei. Foi o que mais ele falou em resposta a perguntas dos advogados de defesa. Isso confirma a tese das 9 delações premiadas, que cada uma contava uma história diferente. É o disse-me disse, depois desdisse o que disse.
exatamente para tentar fechar essa trama com o único objetivo de prender Jair Bolsonaro. Ficou claro que é literalmente uma perseguição política, porque de legalidade não sou eu que estou falando. Vários grandes juristas renomados falam que de legalidade não tem absolutamente nada. E isso acontecendo simultaneamente, aconteceu que o STF conseguiu barrar a questão da liberdade de expressão. Foi votado, levamos um 7-1. O Brasil, mais uma vez, levou um 7-1. Não bastasse o da Copa do Mundo, agora tomamos outro. Só que dessa vez contra a nossa liberdade de expressão do artigo 19 da regulamentação da internet, do Marco Civil da internet, onde agora as Big Techs serão obrigadas a retirar o conteúdo sem interpelação judicial. As pessoas falam, mas a Big Tech já faz isso, já tira. Vocês não estão entendendo o que está por trás disso. Essa questão da Big Tech já tirar, agora ela vai tirar sem autorização judicial. Literalmente, o que o Alexandre de Moraes fazia fez durante a eleição, de mandar aquelas petições sem o devido processo legal para derrubar a conta inteira da pessoa, agora com essa decisão do STF, isso vai poder ser feito. Então é doce ilusão sua achar que a preocupação é sobre a questão da violência, da questão do menor, nada disso. A questão é quem definirá a verdade. Se não tivéssemos internet hoje, não pudéssemos estar falando, o depoimento do Bolsonaro você só ia ver na visão da Rede Globo, essa empresa carcomida de comunicação, que é o braço de comunicação do governo, do desgoverno do Lula. Enquanto o Brasil desce ladeira abaixo, sem nenhuma noção do que está sendo feito, sem programa, sem nenhum norte para seguir, a economia, você sente que está indo por água abaixo no mercado. Essas pessoas que estão no poder acham que não vão ao mercado fazer compra. Ou ganham demais e não precisam se preocupar com isso. Mas nós, população, nós estamos sentindo no bolso. Toda vez que nós vamos ao mercado, a conta sai mais cara. E qual a função que o governo está fazendo agora? Aumenta imposto aqui, aumenta imposto ali, então veio a questão da IOF. E tudo isso numa semana só. Então você tem a questão do Bolsonaro, do depoimento, que a prisão dele vai ser decretada. Você tem a questão da audiência pública, que teve um bate-boca com o Haddad, com o Nicolas e o Carlos Jordi, porque ele correu, porque não tem o que responder, então o Haddad teve que correr, como todos os petistas fazem. A Marina Silva fez a mesma coisa há pouco tempo atrás, quando questionada sobre a questão da Amazônia, da queimada, do desmatamento que acontece no Brasil, que dobrou referente ao governo Bolsonaro. E, como sempre, a culpa é do Bolsonaro. Então, até hoje, com 2 anos de mandato praticamente, já entrando aí na metade do segundo ano, a culpa é do Bolsonaro para os petistas. Então, o que tivemos nessa semana aqui foi um teatro dos horrores para a população brasileira. Além da censura que agora está legalizada mediante a decisão de 7-1 do Supremo no artigo 19 do Marco Civil, onde agora eles vão decidir quem é o dono da verdade e vão poder retirar conteúdo e derrubar perfis sem o devido processo legal. Então, o que está acontecendo agora é que esse vídeo que eu estou falando, se eles não gostarem, eles podem pedir para tirar simplesmente porque não gostaram do que eu estou falando. Porque o próprio Barroso falou nessa questão do marco da internet. Se você falar contra o governo, você está agindo contra a democracia.
Então você não pode mais criticar uma autoridade pública que você elegeu para estar ali. Porque se você criticar, você está atacando o Estado Democrático de Direito. Como se o Estado Democrático de Direito fossem as pessoas, não a instituição. Então é uma inversão de valores e o Brasil caminha cada vez mais para uma venezuelização e depoimentos como nós vimos recentemente do ministro Flávio Dino e do Gilmar Mendes, que admiram o regime Xi Jinping da China na regulamentação das redes sociais. Tem até vários memes que estão rodando por aí sobre isso. O Gilmar com a bandeirinha da China está até engraçado. Essa questão da inteligência artificial veio para amenizar um pouco o sofrimento do povo brasileiro, que pelo menos a gente consegue dar umas risadas diante do caos que nós estamos vivendo. Então, quer dizer que para o ministro Gilmar Mendes e o ministro Flávio Dino, o governo Xi Jinping é referência em defesa da liberdade de expressão nas redes sociais. Uma ditadura declarada, onde a população utiliza os aplicativos deles, aonde eles não podem falar mal do governo, que se falar eles são presos. Coisa que no Brasil já está acontecendo. Se você parar para pensar, nós tivemos o nosso primeiro preso político, que é o Daniel Silveira, que não deve ser esquecido, que o Daniel Silveira foi o primeiro preso político que foi preso. A Câmara dos Deputados, à época, deu de bandeja a cabeça da Câmara inteira, que hoje nós estamos vendo o caso da Zambelli, por exemplo, e outros virão também, porque agora a Câmara dos Deputados Federais, se não se der ao devido respeito e mostrar a força que tem, já está praticamente de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. Não o Supremo ao todo, mas sim para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a culpa disso é do eleitor. Porque o eleitor, ao votar o seu representante na Câmara dos Deputados e no Senado, elegem pessoas que têm processo no STF. Então, você vota na pessoa, a pessoa tem um rabo preso e fica preso a esse tipo de situação. Então, é o famoso cabide político, vamos colocar assim, Casagrande e Senzala. Tem aqueles cabos eleitorais, aquele grupo político que depende dessa corrupção para poder manter e se manter no poder, e essas pessoas estão sempre retornando. Ano que vem nós temos uma eleição muito importante, que é a eleição para a presidência. Vai depender do que vai acontecer aí até o final do ano, que nós não sabemos. Depende das ações americanas em cima da Lei Magnitsky, que deve estar chegando em breve, batendo a porta aqui, e vamos ver o que isso vai acarretar em relação a esse abuso do poder do STF aqui no Brasil contra as prerrogativas dos deputados federais e dos senadores também. Que os deputados e senadores são culpados também por isso que está acontecendo. É um pequeno grupo que está ali realmente na defesa do povo brasileiro, um centrão que vai para onde tiver mais dinheiro, e aquela esquerda que, cérebros atrofiados, como eu costumo falar, que mantém aquela coisa que o país está lindo, maravilhoso e que a culpa é do Bolsonaro. Então foi uma semana de grandes emoções, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque na cabeça deles eles conseguiram alcançar o seu objetivo de fazer o Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro. E não pensem que vai ser diferente, porque esse julgamento já está armado, na minha opinião, e a sentença já está escrita há muito tempo. Porque nem a minuta do golpe foi vista. Então, olha quanta coisa aconteceu ao mesmo tempo, exatamente para confundir a cabeça de vocês, se não fosse as redes sociais, para ponto a ponto a gente mostrar o que aconteceu. Porque se você fosse olhar só Rede Globo, infelizmente agora a Jovem Pan, se você fosse olhar esses veículos de comunicação,
você está achando que tudo que foi feito, toda essa farsa, seria possivelmente uma verdade. Então, por isso que eles querem calar as redes sociais. Mas, de vez em quando, nós vemos uma luz no fim do túnel. Saiu na Veja a reportagem sobre a mentira do Mauro Cid, quando ele foi questionado pelo advogado do Bolsonaro se ele utilizava redes sociais. E ele falou que não. E o advogado do Bolsonaro perguntou o nome. Raquel, tal, deu o nome de uma conta. E o Cid falou que deve ser da minha esposa. Só que os prints da conversa foram publicados na Veja. E se o Cid mentiu no depoimento e mentiu na delação premiada, todo o processo baseado em cima dessas delações, se tivéssemos vivendo num país onde o devido processo legal estaria sendo respeitado, esse processo todo seria anulado. Mas, infelizmente, nessa terra de Tupiniquim, que estamos virando uma Brazuela, uma República da Banana, na mão dessa carreta furacão, que agora perdeu completamente o controle de tudo, gasta, 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 não tem dinheiro, aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto. E está aumentando imposto por quê? Porque, para eles, a culpa é do Bolsonaro. Então, é o que vemos. Foi uma semana de bastante emoções. Semana que vem, com certeza, teremos muito mais desdobramentos, mas eu acho que o mais importante aqui nessa questão é não aprofundar tanto dentro do assunto, mas dar um panorama do que está acontecendo, onde eu, Carlos Emir Laranjeira, jornalista há quase 30 anos, venho aqui explicar para vocês o meu ponto de vista e a minha opinião sobre certas coisas. Golpe, na minha opinião, não existiu. Falácia, criação de narrativa. A minuta do golpe que ninguém viu. O regime Xi Jinping como exemplo para o Supremo Tribunal Federal de liberdade de expressão e controle das redes sociais. E por aí vai. E tivemos também a prisão do ex-ministro do Turismo, Gilmar, qual é o nome dele? Esqueci agora. Mas não tem problema. Foi preso agora, saiu hoje, estou gravando hoje, sexta-feira. Foi preso agora. Gilmar, veio. Produção. É tanto nome que a gente tem que gravar que a gente se perde. Ministro do Turismo, o sanfoneiro, ele mesmo, acabou de ser preso porque, segundo a Polícia Federal do Xandão, ele estava facilitando a vida de Eduardo Bolsonaro e a questão da fuga de não sei quem. Eu não me aprofundei muito, que acabou de sair agora aqui, que eu vi aqui no Twitter. E é isso aí. Gente, então vamos ficando por aqui. Gilson Machado, isso, ministro do Turismo Gilson Machado. Vamos ficando por aqui, o Pauta Quente vai começar mesmo a valer a partir de semana que vem, onde eu terei sempre um convidado aqui. Nós estaremos conversando sobre os acontecimentos, estaremos falando sobre as principais notícias que aconteceram durante a semana. Dessa vez estou só eu, porque eu estou voltando com o programa, mas espero que você que está assistindo curta, comente aqui o canal, dê sugestões de convidado para trazer aqui no nosso programa no canal Circuito Aberto, do portal Circuito Aberto News. Fique com Deus, um bom final de semana para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos